Faz favor, Marisa Matias. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Quero começar por saudar o Dr. Mário Soares e todos aqueles que promoveram este encontro. Peço desculpa, não tenho a voz das melhores condições, mas vocês sabem que em Bruxelas é preciso puxar muito por ela e é por isso que chego aqui ao fim da semana neste estado. Salvar o país, como referiu o Dr. Mário Soares, é bem disso que se trata aqui hoje. É isso que nos junta aqui, nesta aula magna, cheia de gente que percorreu caminhos tão diferentes, a coberto de uma ideia. Essa ideia radical, que parece absurda e desadequada a alguns, eu sei disso, mas essa ideia radical que nos diz que Portugal não é um protetorado, mas um Estado de Direito e um país democrático. Assistimos diariamente ao impensável. Os ministros de um Estado independente referem-se ao país que governam como se estivessem a falar de uma província colonizada. Quem é que pode acreditar que PSD e CDS, no silêncio dos gabinetes, defendem os interesses nacionais e dos cidadãos, quando em público e perante a Troika menorizam o país e humilham esses mesmos cidadãos? Ninguém pode acreditar. Não podemos acreditar e o mote é muito claro: demitam-se, que já vão tarde. Não há dia que não apareça nas televisões alguém do governo ou que se faça representar pelos seus comentadores do costume com a lenga-lenga do Estado, que o Estado Social é impagável, que os funcionários públicos consomem os nossos impostos ou que a proteção social que o garante não deveria garantir. Avançando com um programa de devastação social e desvalorização do trabalho, supostamente em nome do combate a um déficit que teima em não descer e a uma dívida que nunca cresceu tanto, encontram na Troika o seu alibi e na Constituição e no Tribunal Constitucional o bode expiatório do seu colossal falhanço. Pouco importa se os números nos indiquem o contrário. Não é a palavra povo que os incomoda na Constituição, que até essa já tinham apagado, mas que a Constituição consagre que Portugal não é a lei da selva, onde vigora a lei do mais forte. Nós lembramos-nos do que dizia a proposta de Constituição de Passos Coelho, dos despedimentos a bel prazer ou da mercantilização das funções sociais do Estado, doravante entregues à iniciativa privada. A senha contra a Constituição não é inocente, nem sequer é um acaso. Sabem que a Constituição e a lei é o entrave derradeiro ao programa de reconfiguração de poderes e da transformação do contrato social que vigorou nos últimos 40 anos de democracia. Mudar a Constituição para mudar o modelo de sociedade em que vivemos, eis, em poucas palavras, o resumo do programa da direita. Nós hoje, infelizmente, conseguimos ver o resultado desse programa um pouco por todo o país. A pobreza, a miséria e a privação regressaram em níveis que pensávamos pertencerem ao passado. Idosos expulsos de sua casa e que hoje receberam mais uma má notícia. Desempregados que vão à sopa dos pobres para poderem alimentar os seus filhos. Estudantes que têm de abandonar a escola. Doentes que não têm acesso a cuidados de saúde, jovens e menos jovens que têm de emigrar todos os dias, cultura reduzida à insignificância. A nossa Constituição garante a todos estes cidadãos habitação, saúde, educação, alimentação, uma vida digna. O Estado deve-lhes, portanto, esses direitos.
estes cidadãos são os nossos primeiros credores. Se o orçamento não chega para esses credores e para os outros, o que um governo decente faria seria dar prioridade às pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham e que aqui sofrem. Se temos mais compromissos do que os que podemos honrar, como nos dizem todos os dias, comecemos então por honrar os que estão na Constituição. Os fundos especulativos e a Comissão Europeia podem esperar. Vejamos, nenhuma das medidas apresentadas pelo Governo da Saúde à Educação tem como propósito modernizar o Estado ou garantir a racionalização dos recursos públicos. Não há menos Estado, mais barato ou mais eficiente, mas apenas um Estado que transfere mais dinheiro para as rendas privadas. Olhemos para a educação. O cheque ensino que entra de mansinho no Orçamento de Estado deste ano não garante poupança de recursos, maior eficiência ou melhores resultados. A julgar pelos exemplos internacionais, o mais certo é até ser o seu contrário. Mas nada disso demove a direita quando pode transformar a educação na mais gigantesca parceria público-privada de que há memória neste país. O mesmo se passa na saúde, com a entrega dos hospitais às misericórdias ou a grupos privados, ficando apenas no Estado as unidades que o interesse privado desdenha porque não o veem como bom negócio. Mas há uma conversa que tem que ser tida sobre o Estado Social. Não foram os serviços públicos e as prestações sociais que nos conduziram a esta crise. Pelo contrário, Portugal, país com tantos pobres e tanta desigualdade social, é também o país da Europa onde as transferências sociais impedem que 45% da população ativa viva em risco de pobreza. São 3 milhões de portuguesas e portugueses que, com a redistribuição fiscal e com serviços prestados pelo Estado, têm as condições mínimas de igualdade e de cuidado. É o Estado Social que protege quem precisa, é o Estado Social que garante a democracia, que garante o respeito, que garante a dignidade. O serviço público é, por isso, a base e o cimento da democracia. Da mesma forma que nunca aceitaremos democracia pela metade, não podemos permitir serviços públicos a retalho. Nunca. O governo que precisamos é um governo de ruptura com a austeridade e com os coletes de forças que nos querem impor, a começar por uma dívida que é usada como uma derradeira chantagem contra o Estado Social. Um governo que tenha vontade... Um governo que tenha a vontade e a força necessárias para renegociar a dívida em boas condições. Força essa que lhe há de vir do facto de ter sido devolvido ao povo o direito soberano de decidir sobre a sua vida e sobre as grandes opções políticas e económicas do seu país. Um desses coletes de forças, o Tratado Orçamental Europeu, é uma regra de lata. Não tem nenhum suporte na teoria económica e deita fora todas as lições da política económica do pós-guerra. É a tentativa de ilegalização de qualquer política económica que não seja a do ultraliberalismo. Esta aberração jurídica já é lei em Portugal e há quem queira integrar na nossa Constituição para enquadrar a austeridade permanente, tentando proibir políticas anticrise de um futuro governo, condenando a nossa economia ao desemprego, à recessão e, por isso, à insolvência. Sejamos claros. Não queremos a chamada regra de ouro, nem na lei, nem na Constituição. Este tratado orçamental deveria ter sido esmagadoramente rejeitado no Parlamento Europeu.
mas o problema é que foi esmagadoramente aprovado por todos os grupos políticos do Parlamento Europeu, menos um. A Europa, infelizmente, não perdeu apenas a memória, perdeu também a cabeça. E é por isso que o Tratado Orçamental, a degradação dos direitos do trabalho e a destruição do Estado Social são os três vértices do Triângulo de Bruxelas, onde sumiu sem deixar rastro o projeto europeu e a sua promessa de desenvolvimento do modelo social europeu. O que um novo governo terá de resgatar é essa promessa, com Bruxelas ou contra Bruxelas, e é antes que seja tarde. Precisamos urgentemente de ter uma presença diferente na Europa, de um governo com coragem e convicção para levantar a voz contra esta ignomínia em defesa do nosso país e de todos os países que estão a ser vítimas deste fundamentalismo ideológico. Essa luta será sempre muito difícil. Esse governo vai estar em permanente contradição com a política europeia hoje, vai ter de desobedecer ao Diretório, vai votar contra nas reuniões do Conselho, coisa que o nosso governo não sabe fazer, vai ter de resistir a eurocratas da Comissão, vai ser atacado pelos mercados, pelas agências de rating, enfim, vai ser atacado por todos os lados. E vai precisar, esse governo novo, se for de facto um governo novo e não apenas um novo governo, vai precisar de três pilares fundamentais para sustentar: de uma grande firmeza interna, alicerçada na clareza das opções políticas, de um forte apoio popular, com um povo mobilizado e disposto a ir à luta em defesa dessas novas políticas, com solidariedade internacional de todos os que na Europa e no mundo se opõem a um capitalismo que perdeu todos os freios. Vivemos tempos de urgência. Temos um governo que se atirou implacavelmente à Constituição. Nós já sabemos a letra e é bom sempre repeti-la. Só há liberdade a sério quando houver liberdade para mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produzir. A paz, o pão, habitação, saúde e educação. 40 anos passados, o desafio face ao inimaginável que nos querem impor nunca foi tão atual. O encontro de hoje é mais um passo nesse caminho. A paz, o pão, a habitação, saúde e educação.